Olá, bem-vindo ao canal Aprendendo Senhoras. Neste vídeo, falarei sobre o ciclo econômico do café no Brasil, tendo em vista que esse ciclo durou mais de 100 anos e foi de aproximadamente 1727 a 1930. Então, vou tocar apenas nos períodos e pontos mais essenciais do mesmo. E é importante saber que até os dias atuais o Brasil tem o café como uma das principais commodities de exportação. A produção de café no país se iniciou com a traseira da planta por Francisco de Melo Palheta na volta de uma viagem para a Guiana Francesa. Logo passou a ser cultivada no Pará, mas nessa época o produto não tinha tanta relevância para a economia brasileira, sendo apenas para o consumo doméstico, só passando de fato a crescer quando começou a ser produzido no Vale da Paraíba, que fica entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Foi a partir do segundo reinado que o café passou a ser o principal produto da agricultura brasileira, este sendo o auge da cultura cafeeira. Entretanto, esse café na verdade tinha com fins de exportação. No caso, ele era vendido para outros países em vez de consumido internamente, e chegou a tomar 70% das exportações. Futuramente, essa dependência que o modelo econômico tinha no mercado externo se tornaria um problema. Todavia, graças a esse crescimento e relevância do café, surgiu uma nova classe, os chamados barões do café, que eram ricos cafeicultores que acabavam recebendo títulos de nobreza por parte da coroa, e foi por parte dessa elite e também por parte dessa indústria cafeeira que o Brasil passou por um processo essencial, que é o de modernização conservadora. Com uma evolução mais urbana e um pouco industrial, num processo de economia de franjas, através da modernização de portos e estradas de ferro, a construção de companhias de navegação e o crescimento das cidades, principalmente da região sudeste. Também um dos principais responsáveis por esses processos sendo o Barão de Mauá. Mas esse crescimento não aconteceu para todas as regiões do país, se concentrando no sudeste, criando assim uma desigualdade entre regiões. Outro ponto de transição no ciclo do café foi a criação da Lei Eusébio de Queiroz, em 1850. Esta proibia a entrada de escravos africanos, sendo assim um dos passos para abolir a escravidão totalmente no Brasil, que no mundo ocidental foi o último país a fazer o tal. A relevância que essa lei teve para os fazendeiros cafeicultores foi visto que a produção de café era feita à base da mão de obra escrava, e durante alguns anos ela ficou enfraquecida por conta disso. Ocorre a proclamação da República no Brasil, em 1889, com a ajuda dos cafeicultores que se viraram contra o Império por conta da criação da Lei Eusébio de Queiroz. E no ano de 1898 é estabelecida a política de café com leite, que determinava a alternância de governo entre São Paulo e Minas Gerais. Também é nesse período que se resolve o problema da mão de obra escrava, que agora passa para o trabalho imigrante pago. Então, o Brasil começa a importar muitos imigrantes de fora e, por consequência dessa mudança, a economia fica mais eficiente. O país também recorre a empréstimos do exterior e políticas de valorização do café, em virtude da defesa do preço do café. Primeiro com o Convênio de Taubaté, mas este nem chegou a ser concluído, e mais tarde com o notório Fondilon, de Campos Sales. Esse tinha o objetivo da defesa do preço do café, consequentemente crescendo com a dívida externa brasileira. Então tem-se um ponto importante de ruptura, que seria a Grande Depressão de 1929, que foi quando houve uma queda na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, que foi algo que afetou a economia mundial, fazendo com que os países parassem de importar o café brasileiro. E pouco tempo depois, o presidente Vargas até tenta resolver o problema com a histórica queima de café, mas a partir desse ponto já se tem a ruptura do ciclo de café, onde ele não seria mais o mesmo. Espero que com esse vídeo tenha ficado claro a importância que se teve esse ciclo para o desenvolvimento brasileiro. E aí, gostou do vídeo? Então assine o canal e dá aquele joinha.